Primeiros anos História de Belo Horizonte - Invenção política 1897 a 1914. 1897 a 1212 é inaugurada a nova capital de Minas Gerais. 2912, é empossado o primeiro prefeito de Belo Horizonte Dr. Adalberto Ferraz da Luz, que foi um dos engenheiros construtores de BH. 1898, 1201 foi inaugurada a primeira agência bancária de Belo Horizonte na recepção do Hotel Romanelli, Rua Carijós, esquina com Rua São Paulo. Acontece o primeiro grande incêndio de BH, foi no quartel de um batalhão de brigada policial em Santa Efigênia. O prédio ficou completamente destruído. Nesta época o Conde de Santa Marinha era uma figura de grande conceito em Belo Horizonte, tendo construído o cemitério do Bonfim e o prédio da imprensa oficial. Toma posse como presidente do Estado Dr. Francisco Silviano Brandão em 7 de julho de 1898. 1899, Belo Horizonte tinha uma população de 25 mil habitantes. Francisco Souca-Soux constrói o primeiro teatro de Belo Horizonte, que ficava na Rua da Bahia, esquina de Avenida Afonso Pena. 1900, foi realizada a maior festa haja vista na cidade, que foi o Réveillon. A diversão maior da cidade era as festas populares, onde o pau de sebo era a atração principal. Neste ano foi realizado o carnaval com grande sucesso, com desfiles de carroças enfeitadas com flores. A única escola de nível superior era a Faculdade de Direito. É inaugurado o primeiro grande mercado de Belo Horizonte. 1901, foi inaugurada a primeira linha de bondes em Belo Horizonte. Nesta época os bondes eram transportes de luxo. Para utilizar destes serviços, os passageiros tinham que estar bem vestidos e não podiam transportar embrulhos. Era um luxo. 0501, era inaugurada a primeira Associação Comercial de Minas Gerais. 1903, era inaugurada a pedra fundamental da Igreja São José. 0107, a cidade recebeu seu nome definitivo, Belo Horizonte. 1902, o presidente mandou construir um monumento na Praça da Liberdade, com as formas do Pico do Itacolomi, para homenagear os ouro-pretanos, que foram obrigados a deixar sua terra. A ideia não foi muito feliz, pois recebeu várias críticas ridicularizando a obra. O governo da época, Silviano Brandão, contraiu uma moléstia, a qual mais tarde o levou à morte. Foi afastado do mandato, sendo substituído por Francisco Salles. Construção da estrada de ferro oeste de Minas, rumo a Betim, passando pelo bairro Calafate, onde seria construída uma estação perto à Rua Santa Quitéria. 1903, Alberto Santos Dumont, o criador do avião, visitou a cidade. Os moradores de Belo Horizonte o recebeu calorosamente. Após a recepção, o pai da aviação percorreu a cidade no landau presidencial. Uma carroça puxada por 4 cavalos de raça. A cidade lhe prestou uma homenagem, dando seu nome a uma de suas principais avenidas, a Avenida do Comércio, que liga a Praça da Estação à Praça Rio Branco, passando a chamar-se Avenida Santos Dumont. Foi criado o primeiro colégio, o Colégio Santa Maria, que fica na Rua da Bahia. Hoje existe a Catedral de Lourdes. 1904, inauguração da Igreja São José, com desfiles de colegiais, bandas de músicas, novena e missa. Fundação do primeiro time de futebol, o Sport Clube de Futebol, com sede numa loja da Rua dos Quetés. Os treinos eram realizados no Parque Municipal. 0110, fundação da União Espírita Mineira. 1905, a cidade ganhou um novo tipo de táxi. Eram os fiacres, uma charrete coberta, puxada por um cavalo. 2306, inauguração da primeira linha de bondes para o bairro Floresta, deixando de ser o transporte da elite, e passando a ser coletivo. 1906, foi eleito o presidente Afonso Pena, e no dia 18 de fevereiro, chega a Belo Horizonte, sendo calorosamente recebido pela população, que foi às ruas aplaudi-lo. 0807, inauguração do Prado Mineiro, local apropriado para corridas de cavalo. 1407, inauguração do 2º Batalhão de Polícia na Rua da Bahia com Avenida Santos Dumont. No mês de dezembro, um rapaz chamado Raimundo Azeredo, que morava no bairro Pepiripá, hoje Sagrada Família, construiu um presépio com personagens que se movia, por meio de um pequeno motor a vapor. O presépio despertou interesses, e passou a ser chamado de Presépio do Pepiripau.
Hoje o presépio é preservado pelo Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, localizado na Rua Gustavo da Silveira, 1035, bairro do Horto. 1907. A popularidade do presidente junto aos moradores de Belo Horizonte era tão grande que todos os funcionários públicos cederam um dia de seus salários para comprar um palacete e o ofertaram ao chefe do estado. Compraram o terreno e construíram uma das mais belas residências da cidade na Avenida Liberdade, hoje Avenida João Pinheiro. 1703, o presidente João Pinheiro fundou a primeira escola superior da capital, a Escola Livre de Odontologia de Belo Horizonte. Ficava localizada à Rua Guaicurus, número 266. Com muito pesar a população recebeu a notícia de que o presidente João Pinheiro adoecera. Apesar dos esforços da junta médica formada pelos doutores Hugo Werneck, Murtinho Novaes e Teles Menezes, o governador veio a falecer. Foi decretado luto oficial por 30 dias. O presidente foi sepultado em Caeté, e a urna foi transportada num trem especial para a cidade vizinha. No dia seguinte ao sepultamento o povo exigiu a mudança do nome da Avenida Liberdade para Avenida João Pinheiro. 1908, inauguração do Cine Teatro Comércio, na Rua Caetés com a Rua São Paulo, era o maior da cidade com capacidade para 800 pessoas. 2501, nascia na capital o time de futebol que viria a ser o mais querido, o Clube Atlético Mineiro. 0511, ocorreu um violento incêndio no Grande Hotel. O sinistro destruiu todo o prédio em poucas horas. Um fato curioso acontece, um piso cedeu e provocou a queda de um piano que ficou tocando de forma automática em meio a chamas. 1909 o bairro Bonfim recebeu sua linha de bonde. 0104 reinauguração do Grande Hotel, com uma grande festa. 1406 morre o fundador de Belo Horizonte, Afonso Pena. O comércio, as repartições públicas e estabelecimentos de ensino fecharam e foi decretado luto oficial por 3 dias. 2110 inauguração do Grande Teatro Municipal, mais tarde Cine Metrópole. O teatro foi construído por José Erdulcem. Neste dia foi apresentado a peça Magda, com a companhia de Nina Sanzi, uma artista mineira que fazia sucesso na Europa. O projeto da cidade. O traçado e exclusão social. Uma cidade ordenada, funcionando como um organismo saudável, esse era o objetivo dos engenheiros e técnicos que idealizaram Belo Horizonte. Para alcançá-lo, era necessário projetar uma cidade física e socialmente higiênica, uma cidade saneada, livre de doenças, mas também livre de desordens e revoluções. O projeto criado pela comissão construtora, finalizado em maio de 1895, inspirava-se no modelo das mais modernas cidades do mundo, como Paris e Washington. Os planos revelavam algumas preocupações básicas, como as condições de higiene e circulação humana. Dividiram a cidade em 3 principais zonas: a área central urbana, a área suburbana e a área rural. No centro, o traçado geométrico irregular estabelecia um padrão de ruas retas, formando uma espécie de quadriculado. Mais largas, as avenidas seriam dispostas em sentido diagonal. Esta área receberia toda a estrutura urbana de transportes, educação, saneamento e assistência médica. Abrigaria, também, os edifícios públicos dos funcionários estaduais. Ali também deveriam se instalar os estabelecimentos comerciais. Seu limite era a Avenida do Contorno, que naquela época se chamava de 17 de Dezembro. A região suburbana, formada por ruas irregulares, deveria ser ocupada mais tarde e não recebeu de imediato a infraestrutura urbana. A área rural seria composta por 5 colônias agrícolas com inúmeras chácaras e funcionaria como um cinturão verde, abastecendo a cidade com produtos hortigranjeiros. A implantação de tão grandioso projeto tinha, porém, uma exigência: a completa destruição do arraial que ali se localizava e a transferência de seus antigos habitantes para outro local. Rapidamente, os horizontinos tiveram suas casas desapropriadas e demolidas, sendo-lhes oferecidos novos imóveis a um preço muito alto. Sem condições de adquirir os valorizados terrenos da área central, eles foram empurrados para fora da cidade, indo se refugiar em Venda Nova ou em Cafuas, na periferia. A capital traçada pela comissão construtora era um lugar elitista. Seus espaços estavam reservados somente aos funcionários do governo e os que tinham posses para adquirir lotes. Acreditava-se que os problemas sociais, como a pobreza, seriam evitados com a retirada dos operários,
assim que a construção da cidade estivesse concluída. Mas, na prática, não foi isso que aconteceu. Belo Horizonte foi inaugurada às pressas, estando ainda inacabada. Os operários, aglomerados em meio às obras, não foram retirados e, sem lugar para ficar, assim como os horizontinos, formaram favelas na periferia da cidade. A primeira, a do Leitão, ficava nas proximidades do atual Instituto de Educação, em plena Avenida Afonso Pena. Essa massa de trabalhadores que não eram considerados cidadãos legítimos de Belo Horizonte revelava o grau de injustiça social existente nos seus primeiros anos de vida. Belo Horizonte foi inaugurada a 12 de dezembro de 1897, por uma exigência da Constituição do Estado. Entretanto, parte de suas construções não havia sido concluída e algumas de suas ruas e avenidas eram apenas picadas abertas no meio do mato. A crise econômica que tomava conta do país e do estado tinha feito com que muitas obras ficassem paralisadas, à espera de recursos. O comércio e a indústria ligada à construção civil, que tinham se desenvolvido bastante nos anos anteriores, agora enfrentavam dificuldades. A cidade não se industrializou no ritmo que se esperava e permaneceu sem atividades econômicas expressiva durante anos. Os trabalhadores foram os mais prejudicados. Os que não perderam o emprego tiveram seus salários atrasados durante meses. Tudo isso contribuía para tornar a capital uma cidade entediante e sem graça. Sua aparência inacabada e empoeirada dava a impressão de abandono. As ruas e avenidas largas demais para uma população não muito numerosa pareciam estar sempre vazias. Para piorar a situação, as diversões eram poucas e não conseguiam espantar a decepção e a tristeza dos primeiros habitantes. Na área central, a Rua da Bahia era território de elite. Nela, ficava o único teatro da cidade, o Socassô, uma espécie de um barracão coberto de zinco, onde se apresentavam companhias de teatro e música e onde se improvisava um botequim. Nessa rua também ficavam os principais bares e cafés, lugar onde os homens se encontravam para conversar, falar de política e da vida. Ao anoitecer, a rua virava palco para o fortim e moças e rapazes desfilavam, trocando olhares, numa espécie de namoro bem comportado. Na tentativa de espantar o tédio, os jovens fundavam clubes como o Rose, os Violetas, o dos Jardineiros do Ideal, o Santa Rita Durão e o Elite. Além de festas e bailes, esses grêmios tinham a intenção de promover a literatura. Outros clubes eram criados durante os carnavais e os mais famosos foram os Mataquins, os Diabos de Luneta e os Diabos de Casaca, que promoviam festas, desfiles de carros alegóricos, batalhas de confetes, serpentinas e, é claro, lança-perfume. O Parque Municipal, na época 4 vezes maior, era muito frequentado nos fins de semana. Ali, a sociedade encontrava espaço para praticar esportes, passear ou fazer piquenicas, enquanto bandas tocavam retretas. Também era lá que as paróquias comemoravam datas religiosas, com quermesses e barraquinhas. A população pobre e os operários, contudo, não tinham acesso a essas formas de lazer. Preferiam os botequins nos bairros, os jogos de bola e a tombola, uma espécie de bingo onde os prêmios não valem dinheiro. É que eles viviam em locais distantes do centro e sua condição financeira os impedia de participar das diversões pagas. Além disso, na área central eles eram alvo fácil da polícia, que, por causa de um simples passeio, podia prendê-los, alegando vadiagem. Progresso em marcha lenta. Nas 2 primeiras décadas deste século, Belo Horizonte viveu, alternadamente, períodos de grande crise e surtos de desenvolvimento. As fases de maior crescimento corresponderam aos anos de 1905, 1912 a 13 e 1917 a 19. Aos poucos, pequenas fábricas começaram a funcionar na cidade, ampliou-se o fornecimento de energia elétrica, retomaram-se as obras inacabadas, expandiram-se as linhas de bonde, criaram-se praças e jardins e a cidade ganhou arborização. O número de empregos cresceu e a capital passou a atrair mais habitantes. A vida social também começou a se agitar, com a substituição do Teatrinho Socassô pelo elegante Teatro Municipal 1909, e com a inauguração de diversos cinemas. Frequentar as salas do Cine e Teatros Colosso, Comércio, Familiar, Progresso, Bijou e Paris tornou-se não só uma obrigação para os belo-horizontinos, como também um pretexto para encontros e conversas. Nessa época em que cinema fazia muito sucesso, nasceu o gosto do belo-horizontino pela moda, com famosas costureiras imitando os modelos vestidos pelas atrizes mais conhecidas.
Foi também com o crescimento da cidade que a massa de trabalhadores começou a lutar contra as injustiças sociais. A primeira grande greve ocorreu em 1912 e paralisou a cidade por 15 dias. Liderado por trabalhadores da construção civil, que defendiam uma jornada de trabalho de 8 horas, o movimento teve apoio de grande parte da população. Mobilizando-se através de greves, os operários conseguiram ser reconhecidos como cidadãos, com direito a reivindicar melhores condições de trabalho, educação, transporte, saúde e moradia. Questão habitacional. O problema habitacional de Belo Horizonte. Cidade planejada, Belo Horizonte teve sua planta estruturada em 3 setores: a área urbana ou central, de padrões urbanísticos elevados, separava-se da área suburbana e da área rural do município pela Avenida do Contorno. O processo de ocupação do solo se daria, supostamente, do centro para a periferia. Entretanto, a liberalidade adotada na doação e venda facilitada de lotes urbanos aos antigos proprietários de imóveis em Ouro Preto, assim como aos funcionários transferidos à nova capital inaugurada em 1897, propiciou a concentração de terrenos nas mãos de comerciantes, que os adquiriam a preços baixíssimos e os vendiam posteriormente por preços elevados àqueles que podiam acorrer à zona urbana. No plano original, não foram previstos espaços para a moradia dos operários que construíram a cidade. Nos relatórios dos primeiros prefeitos, há várias referências à necessidade de se destinar em áreas especiais, distantes do centro urbano, a população operária. Só em 1902 foi promulgado o decreto prevendo a construção da primeira vila operária da capital, na 8ª seção urbana, em local denominado Barro Preto. Mas, além das elevadas exigências urbanísticas a serem cumpridas pelos moradores, havia critérios rigorosos relativos à integração social e padrões de comportamento a serem atendidos pelos candidatos à aquisição de uma moradia operária. Tais exigências, aliadas à elevação do preço dos terrenos urbanos desencadeada pela especulação imobiliária, conduziram à ocupação precoce das áreas suburbanas, quase inteiramente desprovidas de serviços urbanos de consumo coletivo, como energia elétrica, abastecimento de água, transporte. Nelas se dispersaram núcleos de população, tornando extremamente onerosa qualquer iniciativa de provisão de serviços públicos, que deveriam atravessar áreas de ocupação rarefeita e de escasso rendimento fiscal. Além disso, a própria zona urbana apresentava, desde os primeiros anos, deficiências graves na provisão desses serviços. Belo Horizonte. A industrialização. Além dos fatores mercado e capital, também a oferta de energia elétrica era fundamental para que se cumprisse a profecia de Bernardo Monteiro. A primeira iniciativa partiu da Comissão Construtora, já então sob a liderança do Indicador Ordinal Masculino Francisco Bicalho, que em fins de 1896 deu início à construção da usina hidrelétrica de Freitas, aproveitando uma queda d'água do Ribeirão Arrudas. O governo contratou a CIA Mineira de Eletricidade, de Bernardo Mascarenhas, pioneiro na eletrificação urbana em Minas Gerais, iniciando-se as obras em março de 1897. Essa primeira usina aproveitava uma queda d'água muito reduzida, o que condicionava sua pequena produção. Em 1905, com a publicação do Decreto número 1833, teve início a construção de uma nova usina, a do Rio das Pedras, localizada no município de Itabirito, às margens do Rio das Velhas. Essas 2 unidades supriram Belo Horizonte de energia elétrica pública, residencial e industrial até 1911. De 1912 a 1928 os serviços de eletricidade estiveram arrendados à Empresa de Eletricidade e Viação Urbana de Minas Gerais, quando passaram para a esfera do Departamento de Eletricidade. A Prefeitura forneceu energia gratuita a diversas indústrias durante um longo período, de 1902 a 1916. Os contratos de doação de terrenos, isenção de impostos e taxas e fornecimento gratuito de energia elétrica foram firmados com as mais importantes indústrias da cidade, como Fábrica de Punhos e Colarinhos, de João Ildefonso da Silva I, CIA. Industrial Belo Horizonte, Tavares e CIA, Carlos Fornaciari e Filhos, CIA. Minas Fabril, Jaime Salsi, Estabelecimento Industrial Mineiro, Lunardi e Machado, Domingos Musseli, e inúmeros outros. Os contratos, com duração máxima de 10 anos, chegaram a representar 20% da arrecadação do município.
Em 1916 o prefeito Cornélio Vaz de Melo decide encerrar essa era de benesses aos empresários industriais, denunciando contratos e não mais renovando-os. Os favores concedidos às indústrias não correspondem, segundo penso, aos sacrifícios que com eles faz a prefeitura. Com a energia elétrica às indústrias, despende a prefeitura quantia superior à orçada. A força motriz para indústrias continua a ser em número de 106 ligações, sendo 26 por concessão da prefeitura e 80 ligações particulares. Relatório apresentado aos membros do Conselho Deliberativo da capital pelo prefeito Dr. Cornélio Vaz de Melo. Belo Horizonte, Imprensa Oficial. Setembro de 1915.